Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo da lição deste trimestre. Já estamos na lição de número 4. O título da lição dessa semana é As Pragas. Lembrando, estamos estudando o livro de Êxodo, né? Estamos estudando aí na lição dessa semana, desse trimestre, melhor dizendo, todo o livro de Êxodo. E a lição ela traz de forma sequencial. Então, é importante você também acompanhar na Bíblia todos os capítulos na sequência de acordo com a lição da semana. Nessa semana, nós estamos estudando o capítulo, né, o restante do capítulo 7, o capítulo 8, 9 e 10. Na lição anterior, nós iniciamos o capítulo 7 e agora nós vamos então fechar o capítulo 7, 8, 9 e 10, praticamente ali as pragas, né? As pragas, os milagres ali realizados diante do faraó e do povo. E é importante você acompanhar na Bíblia, né? Porque a lição ela não traz todos os textos, é evidente, vai trazer um contexto de cada situação, e a gente lendo por completo na Bíblia todo o texto vai ajudar bastante na compreensão, enfim, vai agregar bastante conhecimento e nos ajudar então a entender o que Deus, né, ele quer nos mostrar de acordo com aquilo que está escrito na sua palavra. Então vale muito a pena você não se apegar apenas na lição, mas também aí aproveitar nesse trimestre e estudar o livro de Êxodo por completo. Bem, na lição anterior, então, nós estudamos ali o começo difícil de Moisés, né, o encontro de Moisés e Arão com o faraó, onde eles falam que estão ali em nome de Deus para permitir então que o povo hebreu ele seja libertado. E óbvio que o faraó, naquele primeiro momento, ele nega, ele, né, ainda faz aquela pergunta que nós estudamos na lição anterior, né, quem é o Senhor para mandar que, né, que o povo hebreu ele seja libertado? Quem é o Senhor? Quem é Deus? Um desafio direto ao próprio Deus. Lembrando que o faraó, na cultura egípcia, é uma divindade também, uma divindade egípcia ali, é um deus ou um filho de um deus. E o faraó ali, como um deus, então, na sua cultura, ele desafia ao Deus dos hebreus, ao Deus verdadeiro. E Moisés, então, entende que teria um começo um começo difícil, seria difícil naquele momento. E, anteriormente, a gente viu também que no finalzinho do capítulo 4, Moisés e Arão primeiro se encontram com o povo ali, né, com os líderes, com os anciãos, mostram os milagres, os sinais, falam tudo, né, que Deus falou com eles e, enfim, eles acreditaram, o povo acreditou no primeiro momento, o povo hebreu acreditou, eles estavam felizes, animados porque a libertação tinha chegado. Porém, quando o faraó ele não permite a saída do povo no primeiro momento, ainda desafia o próprio Deus, o que o faraó faz? Nós vimos na lição anterior, que é apenas uma revisão, né? O que o faraó faz? Ele aumenta a carga de trabalho do povo, e a partir disso o povo começa a se queixar, e Moisés entende que o povo também seria difícil, ou seja, não é apenas o faraó que seria difícil lidar, né, com a situação da libertação do povo, mas o próprio povo seria um povo difícil, que no primeiro momento já se queixou, logo ali quando tiveram o seu aumento de trabalho, a sua carga de trabalho aumentada. Mas Deus ele se encontra com Moisés mais uma vez, conversa com Moisés e reafirma a Moisés que sim, ele está ali para cumprir aquela missão, que é para ele permanecer, que vai ser difícil, que o faraó teria o seu coração endurecido, mas era para ele permanecer porque o seu nome seria exaltado, o nome de Deus, ele reconheceria o nome de Deus porque o povo hebreu seria libertado, independente das dificuldades, né? Então, Moisés ele tem um começo difícil, mas Deus reafirma isso, né? Reafirma a sua missão, e logo na sequência, então, Arão e Moisés eles vão ter um novo encontro com o faraó. E nesse momento, então, justamente no verso 8 do capítulo 7 em diante, nós temos ali o episódio do bordão se transformando em serpente, que vai funcionar como uma introdução milagrosa à história das grandes pragas. E aqui é interessante, justamente a lição ela vai abordar isso de forma bem detalhada, que essa luta, né, de Deus com o faraó é um conflito religioso. É um conflito religioso, né? A gente está em uma cultura egípcia, uma cultura de muitos deuses, né? E Deus, ele vai atingir nas pragas, né? A gente vai ver que Deus ele vai atingindo, de certa forma, um deus ou alguns deuses, né? Então é uma luta religiosa para mostrar quem é o Deus verdadeiro e quem é o Deus poderoso, melhor dizendo, né? Então o faraó, se intitulando como um próprio Deus, ele vai desafiar a Deus, e Deus, então, ele vai desafiar os deuses do Egito. Tanto que lá no capítulo 12, verso 12 de Êxodo, Êxodo 12, verso 12, nós temos assim, né? Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei
juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Né? Então, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então, veja que é um conflito ali religioso, mostrando quem é o Deus verdadeiro, ou quem é o Deus todo-poderoso. E aí você vai ver que em cada praga, você vai ter um deus ali, ou alguns deuses sendo atingidos, né? E a gente tem esse primeiro momento, então, do encontro do faraó com Moisés e Arão com o faraó, ali nesse momento onde você tem o episódio do bordão de Arão se transformando em serpente, você já tem como nós falamos, é uma introdução milagrosa à história das pragas. Você já tem uma ideia das divindades serem atingidas ali, porque quando você tem a serpente, né, o bordão de Arão se transformando em serpente, depois os feiticeiros ali fizeram a mesma coisa também, de alguma forma, né, fizeram a mesma coisa, mas a serpente, né, que era o bordão de Arão, ele acabou engolindo, né, as outras serpentes, enfim, mostrando quem era a serpente poderosa, né? A serpente poderosa estava aonde, né? Estava em Deus, que estava ali junto com Moisés e Arão. E veja que você tem aqui a Udjet, né, que é a deusa do Urel, que é representada por uma cobra erguida colocada nas coroas dos faraós, que era símbolo de poder. Então a serpente já representava, né, uma divindade, né, o Adjet, que era a deusa do Urel, e essa serpente era colocada na cabeça dos faraós ali, na sua coroa, que era um símbolo de poder. E aqui você vê então uma serpente, né, que ali um milagre em nome do Deus verdadeiro que foi realizado. Então, o bordão de Arão se transformando em serpente, e essa serpente que vinha ali então de Moisés e Arão, engole então a serpente que viria ali dos feiticeiros e magos, que representava então o faraó. Então, nesse primeiro conflito, né, entre faraó e o Deus verdadeiro, lembrando que faraó, na visão egípcia, é um tipo de Deus, é uma divindade, ou um filho de um Deus, ali então você já tem, de uma forma inicial, né, num conflito inicial, você tem então mostrando de que lado está o verdadeiro poder. E é interessante que a lição ela vai abordar a ideia do endurecimento do coração de Faraó, e a gente vê em Êxodo, né, de três formas isso sendo abordado. A gente vê que o endurecimento do coração de Faraó ele é expresso de três formas. Né? O Faraó ele endurece o próprio coração, o coração do Faraó ele é endurecido, e Deus endurece o coração do Faraó. Então você vê essa temática do endurecimento do coração do Faraó sendo abordado no livro de Êxodo de três formas. Lá no capítulo 4, verso 21, que nós já lemos, inclusive, né, em duas lições anteriores, capítulo 4, verso 21, é o primeiro momento onde nós temos essa ideia do endurecimento do coração do faraó sendo apresentada aqui no livro de Êxodo, né, onde diz assim: disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, vê que faças diante de faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. E é interessante que quando a gente pensa, né, nessa ideia, né, de Deus endurecendo o coração do faraó, Deus ele não anula o poder de escolha do monarca. Deus ele não está anulando o poder de escolha, o livre-arbítrio de Faraó. E a gente vai vendo isso claramente no decorrer das pragas, inclusive nesse primeiro momento e também no momento inicial, no primeiro encontro de Moisés e Arão com o Faraó, onde o Faraó ele já negou ali e desafiou o próprio Deus. A gente percebe que a escolha foi do Faraó. A escolha de desobedecer, a escolha de não obedecer à ordem divina, a escolha de desafiar Deus foi do Faraó. E essa escolha, né, e a manutenção, melhor dizendo, dessa escolha no decorrer das pragas, faz com que Deus, de certa forma, né, abandone Faraó nos seus próprios pecados, na sua própria escolha, nos seus próprios erros, e, de certa forma, cada praga acaba endurecendo ainda mais o coração de Faraó, porque ele já tomou a sua decisão lá no início e se manteve nessa decisão. Veja que a lição traz aqui um texto muito interessante, na lição de segunda-feira, que diz assim: Deus enviou as pragas com o propósito de ajudar o faraó a se arrepender e a se libertar da escuridão e do erro em que sua mente se encontrava. Deus não criou o mal ou o pecado no coração do faraó. Ao contrário, simplesmente o entregou aos seus próprios impulsos malignos. Então perceba que
a escolha foi do faraó. Deus ele não causou, né, a decisão de Faraó ter desobedecido a ordem de Deus. A questão é que o Faraó ele decidiu não obedecer a ordem de Deus, ele se manteve nessa decisão mesmo com as pragas vindo, né, como nós vimos aqui, que o propósito da praga era ajudar o Faraó a se arrepender e a libertá-lo da escuridão, né, mas ele escolhe permanecer nesse erro, né, e tem a questão do orgulho, enfim. As motivações aqui não são muito claras, é evidente, mas aí o orgulho, né? E ele se mantém no erro, se mantém na sua escolha, e conforme as pragas vão acontecendo, aí você tem, a partir da quinta ou sexta, onde você já tem ali a ideia de Deus endurecendo o coração de Faraó. Você vê no primeiro momento, nas primeiras pragas, Faraó endurece o próprio coração, depois você vê Deus endurecendo o coração de Faraó. Por quê? Porque Faraó já está tão distante de Deus ali, ou da possibilidade de escolher diferente, né? Já está ali abandonado aos seus próprios erros, ao seu próprio pecado, por conta da sua decisão, que as pragas elas vão só endurecendo ainda mais. A questão é, Deus ele poderia mandar 1000 pragas que o Faraó continuaria dentro dessa mesma decisão. Essa é a questão, esse é o ponto. Chega um momento na nossa vida que nós endurecemos tanto nosso coração, nós nos afastamos tanto de Deus, não permitimos mais que o Espírito Santo age na nossa vida, que Deus ele pode mandar 1000 sinais para dizer que Ele é o Deus verdadeiro e todo-poderoso, que nós estamos tão distantes, abandonados já ao nosso próprio pecado, ao nosso próprio erro, por conta das nossas escolhas e decisões, que Deus pode mandar 1000 sinais que nós não vamos escutar. Nós não vamos mudar a nossa decisão. Foi o que aconteceu com o Faraó. Deus ele poderia mandar 1000 outras pragas, que o Faraó continuaria na sua decisão de se manter ali, na sua escolha equivocada, na sua escolha errada de não obedecer à ordem de Deus de libertar o povo. Então esse é o ponto, né? Esse é o cuidado que nós precisamos ter. Né? Esse é o cuidado. Né? Nós recebemos também a capacidade de escolher entre o certo e o errado. Agora, o que nós fazemos com essa capacidade de escolher? Porque cada vez que nós escolhemos o errado, né, isso vai endurecendo nosso coração, até chegar a um ponto onde Deus pode mandar o sinal que for, que nós não vamos mudar a nossa posição. E esse é o grande perigo. Esse é o grande perigo. Por isso precisamos escutar a voz de Deus, precisamos entender os sinais que Deus manda para mostrar onde nós estamos. Estamos no caminho certo, no caminho errado. Né? Precisamos deixar o orgulho de lado, precisamos ser humildes e aceitar quando erramos, aceitar onde estamos errando, porque isso vai fazer com que o Espírito Santo possa agir na nossa vida para que possamos então tomar as decisões mais certas futuramente. Né? Então, esse é o ponto. Né? Esse é o ponto aqui dessa questão do endurecimento do coração do Faraó. Deus não causou o endurecimento do coração. Né? Faraó, através da sua escolha inicial, teve o seu coração endurecido e, infelizmente, ele escolheu se manter nessa posição e Deus foi mandando mais pragas, mais sinais e ele não mudaria mais a sua posição, infelizmente. E aí nós temos, então, na sequência aqui da lição terça, quarta e quinta, nós temos as pragas, né? 3 pragas por dia, né? Temos 3 pragas aqui na terça, 3 na quarta e 3 na quinta-feira. E nós vamos ver aqui de forma bem rapidinha essa questão, né, de como que cada praga, uma divindade está sendo atingida. Uma divindade ou algumas divindades estão sendo ali desmascaradas, digamos assim. Deus está mostrando quem é o verdadeiro Deus, Deus Todo-Poderoso. Né? E isso era para o povo egípcio, para que o faraó entendesse. Né? Infelizmente, como nós falamos aqui, Faraó ele não mudou a sua posição. Né? Lá na frente ele vai mudar a sua posição, depois de ele ter o seu primogênito morto, né? Mas na verdade não foi um arrependimento, tanto que depois ele vai atrás do povo novamente. Né? Então a gente sabe que Faraó ele realmente ele não mudou a sua posição, né? Ele não deixou o seu orgulho de lado e se manteve firme no seu desafio, né, contra o Deus verdadeiro. Nós temos então na primeira praga, ainda no capítulo 7, a partir do verso 14, a água se transformando em sangue, e aí você tem aqui na lição, ela aborda, né, a questão da divindade que está sendo atingida aqui, que é o deus Api, que é justamente o deus do Nilo, e aí você tem o Nilo, né, que é o rio onde traz vida praticamente para o povo do Egito, né, então era considerado uma fonte de vida, e Deus ele transforma essa fonte de vida
em morte, né? Quando ele transforma, então, as águas do rio Nilo em sangue. Né? Então, Deus mostrando quem é o verdadeiro Deus Todo-Poderoso, né? E que não, esse Deus Api, que é o Deus do Nilo, que dá vida para o povo, não é um Deus poderoso, porque olha, não foi capaz de manter, né, essa vida, porque eu transformei então esse rio em algo morto. Então a gente vê já que no primeiro momento Deus atingindo, de certa forma, aqui uma divindade. Depois nós temos as rãs, né? E a gente vê aqui que a deusa rã, Heket, né, que foi confrontada diretamente nesse momento, e em vez de produzir vida, o Nilo produziu rã, né, que as rãs vêm do rio Nilo, né, que era um animal temido e detestado pelo povo egípcio. Na praga seguinte nós temos os piolhos, e aí nós temos a divindade atingida aqui nesse momento, o deus Geb, né? Essa praga então foi direcionada contra Geb, que era o deus egípcio da terra. E aqui interessante que do pó dessa terra, teoricamente o deus Geb, né? É o deus da terra que protegia então a terra, dessa terra, né? O deus Geb não foi capaz de proteger, porque o deus dessa terra ele transformou toda a terra em piolhos. Perceba que aqui você tem até um pouco da questão da criação, né? Porque Deus é o único que pode criar. E justamente ele cria o ser humano também do pó da terra. E aqui Deus ele mostra que ele é o Deus criador. Ele pega essa terra que é do Deus Geb, que não é capaz de proteger a sua terra, e transforma em piolhos, né? De uma praga ali que vai infestar o Egito. Então perceba que nesse ponto, né, você vê, até os magos ali, eles, não, isso aqui a gente não consegue fazer, porque Deus está criando algo, né, do pó da terra. Deus é o único que pode fazer isso. Deus é o único que pode fazer, o único que pode criar de fato, né? E Deus então ele cria essa praga do pó da terra, mostrando que sim, o Deus Geb, ele não é capaz de proteger. Então a terra não é dele, a terra é minha. Deus está falando isso. A terra não é do Deus Geb. Não, a terra é minha, eu faço o que eu quero e eu posso produzir o que eu quiser, porque eu tenho o poder de criar. E é Deus deixando claro o seu poder. Na sequência, na lição então de quarta-feira, nós temos aqui as moscas, né? O Atite, né? A deusa das moscas aqui atingida nesse momento. E aqui é interessante que lá no verso 25 do capítulo 8, no caso, a gente está aqui na quarta praga, né, que é o verso 20 em diante do capítulo 8, no verso 25 a gente vê assim, ó, chamou o faraó a Moisés e Arão e disse, ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Então, a partir da quarta praga, o faraó começa ali, de alguma forma, querer barganhar com Moisés e Arão. Né? Então, sim, vocês podem oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas nesta terra, né, pedindo que ele saísse. Então, você vê que o faraó começa a barganhar, não porque ele está se arrependendo de fato, mas no sentido de tentar ali controlar a situação. Né? Então, tanto que depois mais para frente também, Faraó ele vai permitir, né, que os homens eles saiam, mas as mulheres, as crianças deveriam ficar. E isso não estava dentro de cogitação com relação ali à missão que Moisés e Arão estavam ali para concluir. Né? A libertação era total do povo completamente. Sem volta, né? Sem volta para o Egito. Então você vê que o faraó ele começa a querer barganhar, mas não porque está se arrependendo, né? Mas dentro do seu orgulho ele se mantém na sua posição de desobedecer, de desafiar o próprio Deus, só está aqui de forma diplomática, tentando controlar a situação para não perder o controle, né? Para não perder o controle. Lembrando que aqui tem interesses econômicos também, né? Desse povo, um povo escravizado, que constrói, que faz, né? E acaba sendo uma mão de obra extremamente barata. Né? Então a gente sabe que na história da humanidade a escravidão, né, de todas as formas que acontece, acaba de certa forma economicamente favorecendo aqueles que estão escravizando alguém. Né? Então aqui nesse momento também tem essa questão, a questão econômica, a questão do orgulho, a questão de se enxergar como o próprio Deus, enfim, são várias possíveis motivações que fizeram com que Faraó ele permanecesse nessa posição de erro. E logo então na sequência nós temos a quinta praga, já entrando no capítulo 9, lembrando, vale a pena você estudar e ler o livro, né, da Bíblia por completo. Você tem então Hathor, né, que é a deusa do amor e da proteção, que ela era retratada com uma cabeça de vaca. Então a deusa Hathor sendo ali atingida. Na sexta praga nós temos as úlceras. As úlceras, então você tem Ísis, né, que é a deusa da medicina, magia e sabedoria, Sekhemete das epidemias, Imhotep da cura,
todas essas divindades elas estão sendo atingidas porque elas não foram capazes de dar cura para o povo, né? Então o povo é atingido ali com uma doença, com úlceras, com lesões, com feridas, que seja, mas essas divindades elas foram incapazes de proteger, então, os seus adoradores. E aqui, então, no verso 12 do capítulo 9, nós temos, né, porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Esse é o primeiro momento, então, que nós vemos Deus, né, endurecendo o coração de Faraó. Até a quinta praga, Faraó ele endurecia o seu coração, né, porque ele se mantinha na sua posição, ele escolhia, e a partir de agora, assim, é como se ele tivesse abandonado seu próprio pecado, o seu próprio erro, suas próprias escolhas, né? Então, não é que Deus está endurecendo o coração, mas é que cada praga que vem acaba só endurecendo ainda mais o coração de um rei que escolheu se manter nessa posição de desafiar o próprio Deus. E aí, na sequência, então, nós temos na quinta-feira, né, granizo, né? A gente vê aqui, né, Set, né, deusa da tempestade, Nut, deusa da atmosfera sendo ali atingidas, né? Você vê também a ideia desse granizo ser associado ao juízo divino, nós temos lá em Isaías capítulo 28, verso 2 e verso 17, e também os gafanhotos, então, Ísis, né, que é o deus da agricultura sendo atingido, né, toda a questão da agricultura ali, a plantação sendo atingida por conta dos gafanhotos, e a escuridão, né, deuses ali importantes, né, nas divindades egípcias, o deus Ra, que é o deus do sol, e o Tote, deus da lua, a escuridão então de 3 dias que cobriu o Egito, esses deuses então sendo atingidos. Bem, então a gente viu aqui de forma bem rapidinha a ideia das pragas, né, como que cada praga é relacionada a um deus, e aqui é um contexto de uma luta então, né, religiosa, né, para mostrar quem é o Deus verdadeiro, que é o Deus Todo-Poderoso. E lá em Provérbios capítulo 16, 18, deixa eu abrir aqui, em Provérbios capítulo 16, 18, como nós falamos, né, Faraó ele já estava ali, infelizmente, decidido na sua escolha de desobedecer ao próprio Deus, ao Deus verdadeiro, né, de desafiar o Deus verdadeiro. E quando a gente vai lá em Provérbios, capítulo 16, verso 18, deixa eu abrir aqui, capítulo 16, verso 18 de Provérbios, diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Né? Então veja, né, essa ideia, né, do orgulho, da soberba, ela justamente vai preceder a queda, vai preceder a ruína. E a gente vê que depois nós temos a ruína, né, desse faraó que se permitiu, né, por conta da sua soberba, o seu orgulho, né, e infelizmente acabou levando à ruína. Então a gente precisa ter esse cuidado, né, perceber nessa lição aqui dessa semana, justamente como que nós podemos estar com o nosso coração sendo endurecido a ponto de não termos mais retorno, né? A ponto de não termos mais ali possibilidade de retornar por conta da nossa própria escolha, da nossa própria decisão, né? Então nós precisamos ter humildade, saber quando erramos, perceber quando estamos errando, né? Permitir que o Espírito Santo age na nossa vida, né? E sim, né, pedir perdão, permitir que Deus ele possa transformar o nosso coração, porque a ideia de Deus com as pragas era transformar o coração de Faraó, era transformar a mente de Faraó, transformar os pensamentos de Faraó. Mas, infelizmente, o faraó não permitiu e escolheu se manter nessa posição de orgulho e de desafiar o próprio Deus a ponto de, então, ter a sua vida arruinada. Né? Então, que nós possamos ter esse cuidado, a certeza que sim, o Espírito Santo ele está agindo na nossa vida, mas precisamos permitir que ele continue agindo para, então, que nós possamos ter o nosso coração e a nossa vida transformada. Deus possa te abençoar, então, foi um grande prazer estar aqui com você mais uma lição e nós nos vemos, então, na semana que vem, na lição de número 5. Até lá!